de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Os centros espíritas estão tendo muita influência de espíritos negativos para que as pessoas desistam da sua missão? Veja bem, os centros espíritas, como todos os seres em evolução, estão passando por uma fase de transição. As criaturas humanas, desejosas das mudanças obtidas pelos conceitos inovadores do que se chama mundo moderno, estão introduzindo nas casas espíritas experiências que não são relatadas e que não são, portanto, colocadas na codificação da doutrina espírita. Inclusive, espíritas proeminentes têm feito palestras, têm feito esclarecimentos sobre aquilo que eles chamam de evolução da doutrina espírita. Eu tenho muito cuidado, porque é como existe na Terra que vivemos. Por que existe tanta insubordinação e desrespeito? Será que não existem leis? Dizem os juristas, existem muitas leis. É que elas não são cumpridas. Ora, então nós vamos voltar ao aspecto assim. A doutrina dos Espíritos, no seu Pentateuco, a obra O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho da doutrina espírita, ela é capaz de nos mostrar exatamente tudo o que precisamos para conhecer o conhecimento da nossa origem, o conhecimento da nossa situação espiritual e, principalmente, o nosso destino. A mensagem entre o céu e a terra mostra a dimensão do universo. E o último livro da Gênesis traz a compreensão da formação, a compreensão do entendimento espírita e a preparação, naturalmente, para que, vencido as etapas purgatoriais do instante final da transição planetária, possamos nos candidatar a alcançar, finalmente, a luz espiritual. Então, na verdade, nós dispomos de todos os recursos. E as casas espíritas, ainda envolvidas por criaturas mais jovens, desejosas de mudanças, e a gente ouve, às vezes, alguém dizer assim: eu já ouvi isso algumas vezes, quando esses velhinhos não estiverem mais mantendo aquela tradição das casas espíritas, a nova juventude haverá de produzir grandes avanços. Não nos esqueçamos que a história espiritual de nossas vidas foi feita juntando o dinamismo dos jovens com a experiência dos mais velhos. Criar o futuro apenas pensando na juventude é esquecer o futuro pela experiência extraordinária daqueles que já viveram o presente e que hoje vivem os instantes finais de sua longa e valiosa experiência. Então, as casas espíritas deixam-nos muito preocupados. Chico Xavier fez uma revelação quando se referia à preocupação que ele tinha com as casas espíritas em relação à fraternidade dentro das casas. A doutrina espírita diz que os espíritas serão conhecidos por muitos se amarem. E o que se observa, às vezes, são conflitos nas casas espíritas, inclusive conflitos educacionais, porque são coisas até de educação. Pessoas não cumprimentam seus irmãos. Isso não é nenhuma questão de desentendimento, isso é uma questão de educação. As criaturas educadas devem primar pelo respeito, pela consideração. Bom, então, há conflitos. E ele falou
e estava muito preocupado, porque ao invés do ódio, do amor fraternal, os espíritos tinham criado a rivalidade e transformado as casas espíritas até mesmo num ódio fraternal. Ivone do Amaral Pereira, num dia próxima a Chico Xavier, naquele abacateiro que se encontrava presente em Pedro Leopoldo, na presença de Bezerra de Menezes, fez uma advertência a dizer que Bezerra tinha dito que os espíritos haviam conseguido a façanha de tornarem-se inimigos íntimos. Então, veja bem, como a igreja, na sua formação inicial, tudo começa muito bem. À medida que o ser humano domina o conhecimento, e evidentemente começa a necessidade de praticar este conhecimento, muitas vezes ele se afasta e transforma o palco das realizações, que deveria de ser de amor, de paz e de caridade, num centro de beligerância, de conflitos e de interesses outros, interesses propostos, interesses por vantagens passageiras, interesses até mesmo por vantagens pessoais. É lamentável. E esta falha poderá determinar aos espíritas também uma resposta mais tarde, uma reação pela ação que estão desempenhando. É preocupante, sim.